Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda perseguição e toda perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje, que assim seja. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos hoje a nossa irmã e companheira de jornada, Valdete Maria da Silva, ela que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Quero rogar à espiritualidade amiga que me ampare na tarefa da noite de hoje. Nos foi orientado uma mensagem de Jesus para o ano novo. Então estamos aí às vésperas de um novo calendário 2020. Vamos refletir juntos a respeito do que poderia Jesus nos pedir e nos orientar ou nos aconselhar nesta virada de ano, para que a gente possa acalentar em nossos dias, todos os dias, o desejo sincero de vivenciar os ensinamentos do Mestre. Nós vimos lá, segundo Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia. Nós já sabemos disso, mas também já sabemos que o nosso nível de conhecimento ou de ignorância passa por 3 estágios. O primeiro estágio é a ignorância do não saber. Não é o nosso caso, porque nós já vencemos esse nível de ignorância. O segundo estágio é do não sentir. Muitos de nós ainda estamos tropeçando nesse estágio, porque nós já sabemos, mas ainda não sentimos no coração a vontade, o desejo sincero de vivenciar esses ensinamentos de Jesus. E o terceiro estágio da ignorância é o estágio do não viver. Nós vamos refletir a respeito do não viver, lembrando uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 1, versículo 38. Está lá escrito que João Batista, de manhã, estava com 2 discípulos no deserto, quando passou Jesus. Nesse momento, João comenta com seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. E os discípulos, então, diante desta fala de João o Batista, o precursor dos ensinamentos de Jesus, eles saem atrás de Jesus. E Jesus, percebendo que eles estavam ali, o seguindo, se volta para eles e pergunta. E essa pergunta de Jesus eu quero fazer a todos nós. Que buscais? O que é que nós estamos buscando na vida? Como é que eu estou vendo a minha existência?
porque nossa existência, ela é um conjunto de experiências divinas, e a nossa encarnação atual é a maior oportunidade que já tivemos. Estamos vivenciando a nossa melhor existência. Então permanece a pergunta de Jesus: que buscais? Nós procuramos a casa religiosa, seja ela qual for, com o intuito de quê? De ouvir o Evangelho, de mudar, de receber um passe e modificar as nossas vibrações até então ruins, de encontrar força para vivenciar as nossas situações difíceis. O que é realmente que nos leva a procurar a vida espiritual? Nós sabemos que existem ainda em nós um imperativo muito grande na busca das coisas materiais. Os nossos desejos, nossos anseios ainda estão voltados para as coisas da matéria. Preocupamos em empregar o nosso tempo como? Hoje, diante da telinha, nós temos tempo para tudo, mas às vezes não temos tempo de refletir um pouco nos ensinamentos do Mestre. Mas o que é que nós buscamos? Estamos aqui buscando encerrar o nosso ano de uma forma agradável e iniciar o novo ano também voltado para os ensinamentos do Mestre. Só que às vezes, ao sair da casa espírita, nós nos esquecemos e voltamos a vivenciar os nossos momentos da mesma forma que a gente sempre vivenciou. Mas, analisando estudos feitos por Emmanuel, e nós vamos encontrar essas páginas nos 3 evangelistas: Marcos, no capítulo 1, versículo 15, em Mateus, capítulo 4, versículo 17, e em Lucas, capítulo 17, versículo 21, onde em Marcos nós vamos encontrar os seguintes dizeres de Jesus: os tempos estão completados, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vamos analisar essa fala de Jesus. Depois, em Lucas, nós vamos encontrar, e Emmanuel nos faz analisar essa passagem da seguinte forma: o reino de Deus está dentro de nós. Esse próximo é porque está dentro de nós. Muitos ainda procuramos encontrar o reino de Deus, essa transformação para o reino de Deus, como ocorrências exteriores, cataclismas, vendavais, furacões, destruição, guerra, bombas. Tudo isso pode acontecer, mas a maior revolução que nós temos que fazer é em nós mesmos, construindo nos nossos sentimentos um sentimento equivalente ao que Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus nos ensinou? Nós temos no Evangelho ensinamento para todas as vivências, todas as situações da nossa vida. Basta que a gente volte o nosso pensamento
analisando o que foi que Jesus recomendou em tal situação, ou o que faria Jesus se estivesse no meu lugar, e a gente então encontra no Evangelho, nos ensinamentos do Mestre, um direcionamento para as nossas atividades. Tudo começa no pensamento. Nós precisamos aprender, esse aprendizado sim, a pensar no que pensamos, analisar os nossos pensamentos, porque são energias atraindo energia igual. É mais do mesmo. Aquilo que eu penso, eu atraio. Aquilo que eu falo, eu atraio. Aquilo que eu vivencio, eu atraio. Já todos nós já sabemos, está lá no Evangelho do capítulo 17. A quem muito foi dado, mais lhe será acrescentado. Ao que nada tem, até o que parece ter, lhe será tirado. É justamente por isso, porque nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, direcionando-os para o bem. É verdade que hoje, diante da mídia, diante de tanta informação e do tempo que nós ficamos na telinha, nós às vezes nos perdemos e deixamos influenciar pelas notícias ruins que vêm acontecendo. O dia todo é aquele bombardeio de notícia ruim e a gente acaba deixando-se influenciar. Com isso, nós vamos estar emitindo também energias negativas. Então é importante que a gente aprenda a selecionar o que assistir, o que visualizar, o que compartilhar. E lembrando a palavra de Chico Xavier, que certa vez ele estava assistindo um jornal onde tinha muitas notícias ruins. E perguntaram para ele como é que ele conseguia ficar ali assistindo aquelas notícias. E ele respondeu que aquela era a oportunidade que ele tinha de orar. Mas como nós ainda não temos a nossa mente voltada tanto para a oração, nós ainda não temos esse equilíbrio de ouvir uma notícia ruim e fazer uma prece para quem está ali envolvido naquelas notícias, naquele acontecimento. Então, é bom que a gente se prive dessas notícias, dessas visualizações, ajudando então para que o reino de Deus seja implantado dentro de nós. E Emmanuel disse que o reino de Deus vai estar em nós quando nós formos o céu da outra pessoa. É muito difícil isso, porque a nossa vivência ainda está voltada ainda para a corrigenda do outro. Queremos que as pessoas se corrijam, se modificam, para que a gente possa ter mais facilidade de viver uma vida mais tranquila, enquanto que, na verdade, o que eu preciso fazer é modificar a mim mesmo, é voltar o meu olhar para os meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Como é que eu estou vivenciando a existência que me foi oferecida como oportunidade para crescimento? Se eu peço a Deus que elimine do meu caminho as dificuldades, como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou saber se eu já venci essa dificuldade? Se eu já adquiri a virtude da paciência, da compreensão, da tolerância, da calma? Se eu não vivencio esses testes,
E lembrando também que nós estamos no mundo de provas e expiações. E assim então, todos nós estamos passando por provas e por expiações. Agradecer a Deus a oportunidade que nós temos. Estamos diante de um desafio. Vamos agradecer a oportunidade e pedir a força, a coragem para vivenciar com dignidade aquela dificuldade que nós estamos passando. E procurar trabalho, procurar atividade, procurar vivenciar o Evangelho naquilo que a gente faz. Todos nós temos vários papéis nas nossas encarnações. Tivemos nas encarnações anteriores e estamos vivenciando nesta encarnação. O papel de filho, de filha, de mãe, de esposo, de esposa, de colega de trabalho, de colega da casa, de companheiro da casa espírita, de motorista na rua. Então nós estamos vivenciando papéis. Como é que eu estou vivenciando cada papel? Como cristão, eu estou colocando em prática as lições que Jesus me ensinou? E também nós vamos encontrar em João, capítulo 1, versículo 23, a recomendação para que, se quisermos implantar o reino de Deus em nossos corações, e se quisermos que Jesus venha assistir-nos nas nossas necessidades e abençoar estas atividades, nós precisamos de 3 situações de transformação: endireitar os nossos caminhos, regenerar os nossos impulsos e desfazer as sombras que nos rodeiam. Essa história de endireitar os caminhos, isto é desde a formação do povo hebreu. Está lá na Bíblia, está no Salmo 1, as profecias de Isaías, tudo já fala desse endireitamento dos nossos caminhos. Por onde é que eu estou andando? Onde é que meus passos estão indo? Esse caminho vai me levar ao quê ou onde? Que situações eu vou encontrar, eu posso encontrar, continuando no caminho que eu estou seguindo? Então é preciso endireitar os caminhos, corrigir, modificar. É difícil modificar a nós mesmos? É, porque a gente acha que quem está errado é só a outra pessoa. Os outros é que tem que mudar. Mas vamos então buscar fazer como disse Santo Agostinho, no final do dia, fazer uma análise das nossas atitudes, do nosso comportamento. Será que alguém tem alguma coisa para queixar de mim? Será que eu fiz tudo conforme Jesus ensinou? Aí vocês podem pensar, mas isso é para Jesus, não é para mim, é para um Chico Xavier. Eu ainda não estou nessas condições. Tudo bem, mas qual o esforço que nós estamos fazendo para vivenciar esse Evangelho de luz? Então, endireitar os caminhos, regenerar os impulsos, quer dizer, analisar as minhas tendências, e procurar então criar no nosso coração sentimentos amorosos, de perdão, de compreensão, de entendimento, porque cada pessoa está num nível de evolução que é próprio. Não tem como a gente querer que a pessoa pense como a gente.
e vivencie como a gente acha que deve ser. Cada uma tem o seu entendimento. E é por isso que Jesus falou em parábolas. Não tinha como o povo daquela época entender o que hoje nós entendemos, explicado pela doutrina dos Espíritos. E então, o terceiro passo, desfazer as sombras. Como é que eu vou desfazer as sombras? Acendendo uma luz. A luz da reflexão, a luz da busca do auxílio, a luz da oração. E oração, meus irmãos, não é só quando eu faço uma oração, mas é quando eu penso naquilo que eu fiz, como eu deveria ter feito, como é que Jesus faria. E peço a Deus, peço a Jesus, peço aos mentores, ao anjo guardião, ao santo de devoção, para me ajudar a ter compreensão, a ter conhecimento. Quando Jesus formou o seu colégio apostólico, o apóstolo André disse para Jesus que estava com medo de começar as pregações, porque ele não tinha tanto conhecimento do Evangelho, e também eles iam pregar para pessoas estranhas, que eles não sabiam qual era a índole daquelas pessoas. Jesus então disse para ele que nós temos no nosso coração um trono e dois sentimentos: o sentimento do medo e o sentimento da coragem, que nós precisamos eleger um desses sentimentos. E o conhecimento, ele nasce com a pergunta, ele se ilumina na resposta e ele amplia com o trabalho. Então, para que a gente tenha maior luz, maior entendimento, mais conhecimento, vamos fazer questionamentos a respeito da nossa conduta, a respeito de nós mesmos. Ao encontrar a resposta, agradecer a Deus e procurar vivenciar esses ensinamentos. Então, endireitar os caminhos, regenerar os impulsos e desfazer as sombras. É assim que nós vamos construir em nós o reino de Deus. Então ele não virá por barulhos externos, mas virá sim através da nossa transformação moral. Mas a gente pode dizer: eu estou cansado, eu já não dou conta, eu estou um pouco entristecido, estou desanimado. Mas o que é que nós podemos fazer diante do convite de Jesus? Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então, em qualquer situação do novo ano, lembremos de Jesus, que Ele vai estar sempre conosco. Só que quando a gente se liga às notícias ruins, aos desastres, à corrupção, aos assassinatos, nós vamos nos afastar dos benfeitores e não vamos perceber o auxílio espiritual. Então voltemos a nossa atenção para o bem, não para os bens, mas para o bem, para a nossa comunhão com Jesus,
e com Deus. Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus estava às margens do Tiberíades, e já com a túnica antes muito alva, mas agora muito suja, ele então foi recolhido pela barca de Pedro. Havia curado muita gente, atendido, muitas lágrimas, e as areias marcadas pelos pés daquela multidão. Então Jesus entra na barca de Pedro e, como estava muito cansado, senta-se numa almofada de couro e pende a cabeça, adormecendo. Pedro vai usando os remos, levando a preciosa carga para o outro lado do Tiberíades. Então, de repente, quando já estavam quase terminando a travessia, o mar se agiganta, e por nada que a barca de Pedro não naufragasse. Então os apóstolos gritaram ao Mestre: Mestre, perecemos. Jesus desperta, levanta a custo e olha para os ventos e ordena: acalmai-vos, calai-vos. E olhando para os discípulos: acalmai-vos. Então, nós precisamos acalmar as nossas inquietações com a presença do Mestre no reino de amor que vamos construir nos nossos corações. Que esse ano de 2020 seja empregado a cada dia na construção do bem, em benefício de nós mesmos e daqueles que convivem conosco, em benefício do nosso planeta, também passando para o mundo de regeneração. Muita paz, obrigada a todos, obrigada à espiritualidade pelo auxílio e à casa, mais uma vez, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz a cubra de bênçãos a ela, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e curas. Neste momento, Deus e Jesus vem trazer para cada um de nós gratuitamente os medicamentos que nós estamos necessitando para curar as enfermidades do espírito e da matéria. Agora, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos em comunhão com Deus, com Jesus e com todos os trabalhadores e os nossos mentores espirituais que cuidam e zelam da nossa casa. Vamos mais uma vez, cada um de nós, lembrar do nosso lar, da nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos, aqueles os quais pedem as nossas preces, e que neste momento o Mestre Jesus, também auxiliados pelos mensageiros divinos, que ao lado de cada um de nós, estão anotando os nossos pedidos e depois levando aos diversos departamentos da vida planetária. Cada um de nós iremos sendo atendidos conforme o nosso merecimento. Mestre Jesus, amigo e companheiro de cada um de nós, nós te pedimos neste momento, receba-nos, Senhor. Venha nos auxiliar, nos proteger, nos amparar, ajudar a cada um de nós em nossa jornada. Pedimos também que sua mãe Maria fique ao nosso lado, nos protegendo,
nos amparando e como mãe zele de cada um de nós, que também somos os seus filhos. E queremos te pedir também, Senhor, fique sempre ao lado de cada um de nós, principalmente nos momentos mais difíceis, hoje, agora e sempre, que assim seja. Convido neste momento aos médiuns para que entrem para a cabine de passe, depois todos os outros serão convidados.